no ano 90 a 95 da era cristã. João identificou já esse problema. Então a tradição diz que João, ele pastoreava a igreja de Éfeso. Então ali era um centro comercial e também uma cidade muito estratégica para que o evangelho chegasse em outras cidades. E os irmãos sabem que estas igrejas ali, elas foram fundadas por quem? Pelo apóstolo Paulo. E Paulo, quando estava para sair de Éfeso, ele chamou os anciãos da igreja e fez um alerta. Paulo disse: olha, quando eu sair, eu sei que no meio de vós aparecerão o quê? Lobos, né? Ensinando heresias e contagiando o povo de Deus. Então perceba uma liderança forte e preparada que passou por esta igreja. Timóteo também foi deixado em Éfeso, filho de Paulo na fé. Então, tendo todo esse contexto de pessoas altamente preparadas ali, mas mesmo assim, nós sabemos que o pai da mentira, o inimigo da obra de Deus, ele não poupa o rebanho. Ele tendo a oportunidade, ele entra. Então, o gnosticismo, ele tinha algumas características. E este grupo que saiu e foi influenciado por essas filosofias gregas, eles começaram a se envolver com um conhecimento superior. E eles se achavam assim um grupo de elite, que nem todo mundo tinha acesso a esse conhecimento. Eles começam a negar uma série de coisas que é fundamental para o cristianismo. A divindade de Cristo era posta em prova, a sua humanidade também era posta em prova, a sua obra expiatória também era posta em prova. Então a igreja, já no primeiro e segundo século, ela se depara com esses ataques, e ainda hoje é assim, não é diferente. Então João, ele escreve com um propósito muito claro. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, 13, nós encontramos um dos propósitos pelos quais João escreveu. 1 João 5, 13, se você deseja acompanhar. Há quem diga que são 5 propósitos pelos quais João escreve. Propósito quíntuplo. Olha o que ele diz aqui no verso 5:13. Se você quiser marcar também depois, tá? Estas coisas vos escrevis, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós não vamos agora debulhar isso aqui não, estou só mostrando aqui que isso aqui é um dos propósitos pelos quais ele escreveu esta carta. Se você voltar para o primeiro capítulo, nós vamos encontrar no primeiro capítulo mais 2 propósitos. Um se encontra no verso 3, verso 4, que diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Mais um propósito aqui do apóstolo João ao escrever esta carta, tá? Ele queria estabelecer essa comunhão entre os crentes verdadeiros e os apóstolos. E depois nós vamos ver em que estava fundamentada essa comunhão, qual era a base para se ter essa comunhão. Aí, se você olhar também no versículo 4, você encontra um outro propósito pelo qual ele está escrevendo esta carta. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. A verdadeira comunhão, ela trará esse resultado de uma alegria na alma, no interior, indizível, que o mundo não pode dar, tá? Então esse é um dos propósitos também pelo qual João está escrevendo esta carta. Um outro propósito nós encontramos aqui no capítulo 2, no verso 1.
capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, condicional, né? Se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Um outro propósito pelo qual ele escreve para esses crentes é nesse sentido aí. A presença do pecado, e olha, ele escreve com esse propósito, né? Não pequeis. E no capítulo 2, verso 26, nós encontramos mais um outro propósito, que seria o quinto propósito, de maneira geral na carta. Ele diz: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Percebe? Alguém estava ensinando algo e tirando a centralidade de Cristo, a presença do pecado, que eles começaram a negar também, a obra expiatória de Cristo. Então, os crentes estavam sendo enganados, estavam sendo levados por esses ensinos. É aí onde o apóstolo entra. Esses gnósticos estavam negando a humanidade real de Cristo. Então o apóstolo vai usar a sua autoridade, porque ele andou com Cristo. Nós vamos ver que ele diz isso logo no prólogo, nos 4 primeiros versículos. E depois ele vai trabalhar a questão de como provar se o crente está andando na luz ou não. Ele vai mostrar uma série de alegações que os gnósticos, esses falsos mestres, estavam ensinando. E ele também vai apresentar contra-alegações de forma positiva para admoestar e ensinar o povo de Deus como se precaver. Então, como é que João inicia o prólogo? Ele inicia no verso 1, dizendo: o que era desde o princípio. Poderia fazer uma pergunta aqui. Que princípio é este que João está trazendo para esta situação? Porque no seu evangelho ele também fala de que alguém estava, o verbo estava no princípio com Deus, era Deus. E Gênesis também fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas esse princípio aqui não é o princípio do evangelho de João, que antecede a criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é o mesmo princípio. O princípio do evangelho de João antecede a criação, e Gênesis fala da criação. Mas aqui não é nesse sentido que João está falando. E quando ele apresentar os motivos, você vai perceber que ele estava falando da convivência deles com Jesus. Princípio da encarnação, da chegada de Jesus, do ministério público, e o apóstolo ele teve presente, não só ele, os apóstolos. Então João inicia falando deste princípio. Lembra que já se passaram quase 60 anos da sua experiência terrena com Jesus. Então ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos. A quem João ouviu? De quem ele está falando? De Jesus. É disto que ele está falando.
É esta experiência que ele está trazendo com autoridade para rebater os falsos mestres. Ele vai chamar de falsos profetas, de anticristos e de anticristo. Mas lá na frente da carta, nós vamos nos deparar com isso. Então, qual é a argumentação de João para combater a heresia que está presente na igreja, já no primeiro e segundo século? Qual vai ser a argumentação? Nós vamos ver aqui. Ele vai dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. João está falando de quem? Ou de quê? Da sua experiência com Jesus. Ele está falando desse princípio aqui. Ele está dizendo, olha, desde o princípio nós ouvimos ele. Nós vimos com os nossos olhos. Não é? E ele diz mais assim, o que temos contemplado. A contemplação, ela vai um pouco mais profundo do que um simples olhar. Às vezes você olha algo assim de relance. Mas contemplar é quando você vai examinar mais detidamente detalhes, observando com atenção. Essa é a ideia. Ele está dizendo, olha, eu não só vi, nós, falando dos apóstolos, nós não só ouvimos, nós vimos e contemplamos. E ele vai um pouquinho mais além, quando ele vai dizer, olha, nós tocamos na palavra da vida. Pediu a fala? Sim. Sim. Isso. A ideia é essa. Tá? Aquilo que nós ouvimos é uma verdade imutável, é a verdade da pessoa e da mensagem que ele trouxe. A pessoa que ele contemplou e viu e tocou, e ele vai mais tarde ele vai dizer, e a mensagem. Então, essa vai ser a argumentação do apóstolo para combater os hereges. Ele não só conheceu fisicamente Jesus, como ele viu, ouviu, contemplou e tocou na palavra da vida, não é? É isso que ele diz aqui. Então, tocar é uma averiguação mais profunda também. Os irmãos podem lembrar do caso de Tomé. Tomé disse, olha, se eu não tocar, eu não acredito. Não foi assim? Aí Jesus chamou ele para provar essa realidade. Né? Venha, veja aqui, toque, você está duvidando. E após tocar, é claro que Tomé se convenceu e caiu aos seus pés, e passa o quê? A confessar e chamar Jesus de Senhor e de Deus, não foi assim? Então perceba que a experiência de Tomé, ela foi de um simples olhar e conhecer Jesus, para algo mais contundente, palpável. Ele precisou tocar para comprovar a verdade. Não é esse o caso aqui, João não está duvidando nada disso. Porque quando João diz que tocou, pode ser também, quando ele fala assim, a palavra da vida, pode ser que ele esteja também trazendo um momento depois que Jesus ressuscitou. Entende? Mas ele continua dizendo aqui, ó, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Palavra da vida. Então, é importante, irmãos, nós percebermos o quanto esta palavra da vida, ela é imutável, porque os hereges estavam querendo confundir os crentes, entendeu? Estavam querendo confundir uma outra mensagem, falando de um conhecimento superior.
E nem todo mundo tinha acesso a esse conhecimento, era uma elite que tinha acesso a esse conhecimento. João, mais lá na frente, vai dizer aos crentes: olha, vós tendes a unção, que é o Espírito Santo. E Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos ensinaria, nos lembraria de tudo o que Jesus falou. Então esses hereges chegaram aqui enganando, que é um dos propósitos quando ele escreve lá em 2,26, né? Acerca dos que vos enganam, com esses ensinos heréticos. Mas aqui um pouquinho na frente nós vamos perceber a sutileza do que eles estavam infiltrando no meio da igreja, no seio da igreja, não é? O perigo aqui é que essas pessoas, eles saíram da igreja. Eles saíram da igreja. Eles conheciam. Aí adotaram essa filosofia e passaram a ensinar os crentes. Por isso que João está combatendo, porque João está aqui escrevendo com aquele zelo pastoral e com muito amor ao mesmo tempo, cuidando das ovelhas, cuidando dos seus filhos. Então, ele é bastante enfático, não é? Ele diz no verso 2, nós tocamos na palavra da vida. Ele, no verso 2, ele vai falar aqui de uma verdade histórica que foi a encarnação de Jesus, tá certo? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Olha, aí ele vai falar agora na divindade. Primeiro ele falou na humanidade, disse que a vida eterna foi manifestada e nós a vimos. Logo na primeira linha do versículo 2, nós tocamos na palavra da vida, a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, testemunhamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Agora ele fala em vida eterna, falando de Jesus. Aí ele vai e diz que estava com quem? Ele estava com o Pai. Aqui ele já entra na eternidade, na divindade dessa palavra da vida. Então, aqui João está preparando uma defesa a favor de Cristo, a centralidade de Cristo, a importância do crente conhecer muito bem, não só que Cristo ele foi 100% homem, porque os hereges estavam negando isso. Então, por que é que você acha que João inicia aqui dizendo e argumentando o que tocou nele? Porque estavam negando que Jesus era um ser humano real. Tá certo? Um ser humano real. Eles negavam isso. Era um grupo dentro do gnosticismo que negava essa área importante, que Jesus era um fantasma, não é? E Jesus, ele tinha uma aparência real. Havia um camarada chamado Cerinto, que ele começou a dizer e a ensinar que o Espírito veio sobre Jesus no batismo, mas deixou Jesus antes da cruz, negando a sua divindade plena. E João está combatendo aqui esse erro, porque a centralidade de Jesus ela é fundamental. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E João vai trabalhando nesse sentido aqui, ainda no prólogo. Pois não, Jorge? É isso mesmo.
É isso mesmo, a ideia é essa, era um dualismo. O espírito era bom, a matéria era má. Como pode Deus se tornar matéria, se tornar homem? Aí, em cima dessa ideia, eles começaram a negar a verdadeira humanidade e perfeita de Jesus. Negavam isso, tá certo? Era um dualismo platônico, gnóstico, a filosofia grega. O espírito é bom, a matéria, a carne é má. Como pode Deus se tornar carne? Então eles estavam tentando desconstruir esse ensino importante e fundamental sobre Jesus. E João vai combater, entende? João vai combater. Daqui um pouquinho a gente chega aí no versículo 5. Então, no versículo 3, o que vimos e ouvimos, a mensagem, tá, irmã Robéria, como a senhora colocou. O que vimos, o que foi que ele viu? A pessoa de Jesus. Eles viram, ouviram, contemplaram e tocaram. Mas ele disse, olha, nós também ouvimos. Irmãos, quantas coisas João ouviu, hein? Já pensou o privilégio de João? Ao lado, andando mais 3 anos aí, ao lado do mestre por excelência. Isso, era muito próximo, muito íntimo de Jesus. É ele mesmo. Ele reclinava a cabeça, ele tinha muita aproximação de Jesus. Eram 3 próximos e ele era o mais próximo ainda. Você vê que Pedro dava umas cutucadas e dizia, pergunta a ele, né? Pergunta a ele quem é o traidor, João, já que tu tem mais intimidade. Mas então, irmãos, verso 3, não é? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Preste atenção que aqui agora João vai tratar da comunicação dessa verdade, do testemunho dessa verdade, de compartilhar esse ensino, tá? Lembrando que a centralidade de Jesus é fundamental para o cristianismo, entende? Então, essa verdade estava sendo atacada e João está defendendo. E como nós também nos defendemos de muitas heresias presentes ainda no nosso dia a dia, porque vem se arrastando séculos a séculos, não é? Irmãos, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Nós não vamos nem aqui entrar em detalhes, por exemplo, João ao lado de Jesus ensinando as parábolas, um mestre por excelência, não é? Jesus ensinando sobre a consumação dos séculos, Jesus ensinando muitos outros assuntos. E o que ele viu? O que ele viu? O que ele contemplou? Os milagres que Jesus realizou. Você já pensou, você ao lado de uma pessoa que pega um cesto de pão, e nesse pão tem 5 pães e 2 peixes, e ele vai alimentar uma multidão? Isso João viu. João viu Jesus mandar tirar a pedra e chamar um morto. João viu Jesus mandar aleijados de nascença se levantar, carregar a maca. João viu Jesus tocar em leprosos e eles ficarem com uma pele como se fosse de bebê. Então João viu andar sobre o mar. A transfiguração, João viu. João estava presente na transfiguração. Então notem a autoridade de João para falar e também a mensagem que ele transmite. E qual é o objetivo de falar, de mostrar essa experiência que andou com Jesus, de que ouviu Jesus, que tocou em Jesus? Qual é o grande objetivo dele para com os irmãos que ficaram? É dizer, olha, é para que vocês tenham comunhão conosco, no plural, os apóstolos. Os apóstolos. Aí ele vai e acrescenta, e a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele vai dizer mais na frente, quem nega um, que era o que os hereges estavam fazendo, nega o outro. Você não pode dizer que tem um e negar o outro. Entende?
Então, João está trabalhando nesse sentido. Ainda no prólogo, né? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então, preste atenção que ele vai falar em comunhão, já é um dos propósitos. Essa mensagem, ela tem um objetivo relacional. João está trazendo a igreja para a comunhão com ele, com os apóstolos, que é fundamentada em que essa comunhão? Em Jesus, na sua mensagem e na sua obra, na obra de Jesus. Então não é só a pessoa em si, é a mensagem dele também, entendeu? Você não pode separar a mensagem de Jesus. Jesus é a sua mensagem, a vida, a sua morte, o seu sacrifício. A comunhão é nesse sentido. A irmã Lucinete levantou a mão ali. Ele está lá junto. Sim, ele realmente, a Bíblia diz que ele estava presente lá, inclusive estava perto de algumas mulheres, ainda que um pouco distante, que não podia aproximar muito, mas contemplando, ele estava lá presente, e Jesus, inclusive, exatamente, recomendou que ele cuidasse. Nós já falamos aqui algumas considerações. Parece que João era uma pessoa bem assim, financeiramente bem dotada. Ele parece que tinha uma série de barcos, ele parece que tinha uma empresa, né? E Jesus não confiou sua mãe aos próprios irmãos. Por quê? Até esse momento os irmãos desacreditavam de Jesus, se escandalizavam nele, não é? Só depois da ressurreição de Jesus é que os irmãos dele vão confiar nele. Então Jesus conhecia muito bem a estrutura do seu lar, ele sabia, né? Então ele confia a João, ele recomenda a João, o discípulo amado, né? Que cuide da sua mãe, assim como também ela disse: olha aí teu filho, não foi? Teu filho. Boa observação, mas é isso mesmo, João é muito próximo, ele é o discípulo amado, e é interessante que ele foi o último a morrer, já bem velho, não é? Ainda militando, trabalhando, escrevendo essas cartas. Os irmãos sabem que João escreveu um evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse, não é? E o Espírito Santo usou esse homem para escrever esses livros e abençoar o povo de Deus de uma maneira geral, tá certo? Mas ele apresenta a pessoa, Jesus, ele fala da sua encarnação, fala da sua eternidade, da sua divindade, ele fala da sua mensagem, e ele tem um propósito ao fazer isso: combater os hereges e ao mesmo tempo conscientizar a igreja dessa verdade fundamental, a centralidade de Cristo. Tá certo? Havia levantado a mão novamente? Exatamente. É um testemunho de primeira mão, não é? Ele estava com Jesus. Ele está falando aqui para uma geração que não conheceu fisicamente Jesus. E ele tinha autoridade, porque era do conhecimento das pessoas da região, que João andou com Jesus. Foi apóstolo chamado por Jesus. Tá certo? Então, ele está falando com uma autoridade para combater aqueles que diziam: olha, não, Jesus era apenas um fantasma, ele parecia um ser humano, mas ele não era humano. Jesus: peraí, calma, eu toquei nele, eu ouvi ele, eu contemplei ele, eu toquei nele, nós andamos com ele. Ele é a palavra da vida. Ele se manifestou, mas ele estava com o Pai. Então ele está combatendo aqui uma heresia, tá, irmãos? Que estavam negando que Jesus realmente era um ser humano real. Tá certo? Real.
Ok? Então ele diz, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte: se você errar na sua concepção de Jesus, quem Ele é, você não pode entrar em comunhão com o Pai. Ok, irmãos? Se você erra na concepção de quem é Jesus, como é que você pode ter o Pai? Como é que você pode ter comunhão com o Pai, que foi o Pai que o enviou? Não é? E Ele é eterno também, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador também. Ele é o Senhor também. Ele é aquele que se senta com autoridade, Ele é juiz também. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, se você nega Jesus, como é que você pode ter comunhão? Então, essas pessoas que estão saindo aqui, eles não podem ter comunhão com os apóstolos, nem com a igreja, nem com Deus e com Jesus Cristo, porque eles estão negando algo fundamental do cristianismo. Tá? Então, ter a concepção adequada e certa de Jesus é fundamental, porque você sabe que as heresias vão negar algum ponto sobre Jesus, e é aí onde eles caem. Porque se você nega algo que é fundamental, então a estrutura ela não pode ficar de pé, você derruba a estrutura. Então, se você nega algo da natureza de Jesus, você derruba toda a estrutura. Aí como é que você pode ter comunhão? Então João precisa combater isso e deixar firme a igreja, né, com essa concepção de Jesus e com essa verdade. O irmão Luiz levantou a mão. Isso. Exatamente. É verdade. Eles conviveram com ele, eles tinham autoridade para falar, não é? Isso. Exatamente. É isso mesmo. É verdade. Isso. É. Pois é. Ok, meu irmão, mas é isso mesmo. Você lembra que tem um texto lá em Atos que diz que a igreja permanecia em quê? Na comunhão e na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é algo bem seguro para ser consultado, não é? Analisado, estudado, porque eles foram testemunhas oculares de Jesus. Tá certo? Então, ele vem desenvolvendo e diz, olha, a importância de se relacionar com os apóstolos, com a igreja, com Deus e com Jesus Cristo. Esta comunhão, ela tem uma base, ela tem um fundamento. Se negar a base e o fundamento, não pode haver essa comunhão.
Digamos que chega uma pessoa que se diz cristã aqui e diz: olha, eu não acredito na divindade plena de Jesus. É um problema, não é? Não é? Está negando algo que os apóstolos ensinaram. É base, é fundamental. Então, tirar isso de vista é entrar em um mar de engano. Ele vai trabalhando aqui. Ele vai ver depois, ele vai trazer à tona as alegações desses gnósticos, desses hereges, tá bom? Mas ele diz que para que tenhais comunhão conosco, como concordar? Como ter unidade com os apóstolos? Conhecendo o que eles ensinaram, crendo, concordando e vivendo, não é? É isso. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria, a vossa satisfação plena, o conhecimento certo de Cristo, da pessoa, da sua mensagem, a comunhão dos apóstolos, a comunhão de uns com os outros. Isto gera em nós um verdadeiro sentimento de alegria, de satisfação, entende? Uma consciência tranquila diante do nosso Deus. Então, esse é um dos objetivos também. Olha, você pode perder a sua alegria, é só dar ouvidos a esses falsos mestres, tá? Então, aqui nesse prólogo, João está falando de uma verdade imutável, uma mensagem, a palavra da vida, eterna. Ela se manifestou, né? Jesus se fez carne, ele foi tocado, foi ouvido, ele foi contemplado pelos 12 que ele chamou para si. Então, é uma verdade imutável, essa verdade não muda, essa mensagem, não é? E ele falou também aqui no prólogo da encarnação de Jesus, uma verdade histórica, comprovada historicamente. Ele disse: olha, a verdade se manifestou, comprovada historicamente, né? Que Jesus veio e fez parte da história. E ele também fala aqui no prólogo sobre a questão da comunicação, de anunciar, de testemunhar a pessoa e a sua mensagem, Jesus e a sua mensagem. Porque você sabe que muitos religiosos elogiam bastante Jesus, diz que Jesus é amor, que Jesus é um bom exemplo, mas quando se deparam com a mensagem de Jesus, aí eles dão um passo para trás. Aí você já percebe que eles estão negando algo fundamental. Como ter comunhão com Deus Pai, com os apóstolos, se você nega a mensagem de Jesus? Entende? Então, a partir do versículo 5 até 2:1, ele vai falar aqui algo maravilhoso. Ele retoma o que ele está dizendo, e ele diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem, irmãos? Deus é o quê? Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Essa palavra luz aqui, nesse contexto, é interessante, né? Porque fala da natureza intrínseca de Deus, do seu caráter, tá certo? Da sua essência. Deus é luz. E tem todo um contexto bíblico mostrando que, por exemplo, quando Moisés subia no monte para conversar com Deus, a Bíblia diz que ele descia com o rosto reluzente, não era? O reflexo. A Bíblia diz que Deus conduzia Israel pelo deserto, tinha uma coluna de dia de fumaça para proteger do calor, não é? E à noite tinha o quê? Uma luz para guiar o povo, não era para iluminar o povo. Jesus também disse: eu sou o quê? A luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então ele diz que Deus é luz. Isso fala também da sua santidade, e que nós devemos andar nessa luz. Aí vem a prática de
não só conhecer Jesus e a palavra, mas para ter comunhão com Deus e manter a comunhão andando na luz, é preciso ter santidade de vida, separação. Com certeza. Muito bem, irmã. A senhora já tocou num pontozinho que João vai falar aqui, que era uma das coisas que a heresia estava implantando no meio dos crentes. Entendeu? Que é exatamente. Vocês vão ver que eles diziam que não tinham pecado. É negar o que a palavra ensina. Está aqui, vocês vão ver em uma das alegações dele, João vai nos mostrar. João está mostrando à igreja muitas alegações dele. Eu acredito que hoje pelo menos nós vamos ver 3, tá? 3 alegações deles, e que uma é justamente esse ponto, minha irmã. É por isso que João está dizendo: olha, Deus é luz, não se engane, olhe como a pessoa anda e vive, aí você vai descobrir se ele tem comunhão com Deus, não é? Então, primeiro ponto, primeiro teste: quem é Jesus para você? Ele é Deus, ele é 100% homem, nele há 2 naturezas. Eles negavam isso. Mas uma outra coisa também que eles negavam, é essa questão fundamental do pecado. É isso que João vai tratar aqui também. No verso 6, João vai falar de uma das alegações dele. No verso 8, João vai mostrar outra alegação. E no verso 10, ele vai mostrar outra alegação dele, que gira tudo em torno dessa área que a irmã Robéria falou, do pecado. Aí aqui tem outra lição para nós, tá? A questão de entender muito bem o que a Bíblia fala sobre pecado. Porque Paulo deixa muito claro em Romanos que todos o quê? Todos pecaram. Não há um justo. Mas você vai ver que esse grupo que João está combatendo, eles diziam que não tinham pecado. Isso é sério, não é, irmãos? Aí começou a confundir os crentes lá na igreja. Muito bem, George, boa colocação. É justamente isso que nós vamos ver no verso 8, quando eles dizem, né? É uma das alegações. Vamos por aqui devagarinho. Então, João está estabelecendo que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma, não é isso que ele diz? Aí ele continua com uma condição aí. Muito bem. Claro. No dia a dia. É. Pecados. Todo pecado, ele é contra Deus. E é porque na nossa natureza ainda existe, nós temos uma natureza pecaminosa, não é? Assim, João vai dar a receita no 2, verso 1. João não vai negar a presença do pecado na vida dos crentes,
Mas ele vai dizer, olha, se acalme, porque Deus providenciou uma saída. Porque o herege está dizendo, olha, não, João não vai negar o pecado na vida do crente, mas ele vai dizer, olha, se alguém pecar, nós temos um advogado, que vai se levantar e vai defender a causa. Entendeu? Então, ainda nós temos duas naturezas. Quando nós chegarmos em 2,15, isso é tão palpável na nossa vida diária, que ele vai dizer assim, olha, cuidado para não amar o mundo. Se você anda na luz, isso. Isso vai entrar na aplicação, como a irmã falou, isso vai entrar na questão da obediência, porque não adianta dizer que conhece a Deus, que anda na luz, aí Cristo ele vai falar aqui, Cristo dizendo, olha, se vocês me amam, guardarão o quê? Os meus mandamentos. Ele vai falar aqui, ele vai colocar a questão da obediência. Não é só uma questão de você dizer que é crente. Ele diz, olha, a sua doutrina e a sua prática, eles têm que andar de mãos juntas, de mão dadas. Não adianta você dizer, eu amo a Deus, e você nega isso na prática. Ele vai chamar, inclusive, de mentiroso. Entendeu? Ele vai chamar de mentiroso. Mas na questão da aplicação, vai entrar a obediência. Você, por exemplo, Deus é luz, não há trevas nenhuma nele. Então, como é que o crente vai fazer para manter a comunhão? Que é a nossa lição da manhã, mantendo a comunhão. Como fazer, como escapar, como manter essa comunhão se Deus é tão perfeito, se Ele é luz e eu sei que eu peco diariamente? Mas Ele vai dar o remédio aqui. Ele vai mostrar, tem a questão de obedecer ao Senhor. O Espírito Santo, Ele lida conosco diariamente, sim. Ele lida conosco diariamente, mostrando aquilo que não está agradando ao Senhor. Aí qual é o remédio? 1 João 1,9. Qual é o remédio para a comunhão diária? 1 João 1,9. Porque o nosso perdão judicial pleno e completo inicial já foi estabelecido pelo sacrifício de Cristo. Mas ainda nós temos uma natureza que tem a tendência de amar o mundo, por isso que ele diz, olha, não ameis o mundo. Porque o crente ele fica dividido, porque ele tem duas naturezas. Uma é perfeita, ela não peca, ela nasceu de Deus, ela não pode pecar. Mas ao mesmo tempo ele tem uma natureza que ele se depara pecando. Como lidar com isso? Aí ele dá a receita em 2:1. Pois não, irmã? Não, eles são apóstatas, irmãos, eles não nasceram, eles são crentes nominais. Entendendo que um grupo nominal que saíram da igreja estavam defendendo o ensino heréticos, negando doutrinas fundamentais. Uma é Cristo e a sua pessoa, outra é a questão do pecado, entendeu? O crente deve ter um conceito, é isso que ele está dizendo, olha, entenda Jesus, a sua pessoa e a sua mensagem. Você queremos que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, tá certo? Aí ele diz, olha, Deus é luz, não há trevas nele. Por que ele está dizendo isso? Ele está aqui combatendo a igreja? Não, ele está ensinando a igreja o que os hereges estão dizendo. O que os hereges estão dizendo. Tá? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso aqui era o que eles estavam fazendo, os hereges faziam. E João está dizendo, olha, eles mentem,
Eles não estão praticando a verdade. Eles estão negando a verdade. João não está aqui dizendo que os crentes estavam fazendo isso. Ele está mostrando a alegação desses hereges, alertando a igreja, né? Porque eles estavam dizendo isso. Eles estavam dizendo isso, tá bom? Mas, vem um lado positivo, mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o quê? O pecado. O pecado. Há quem diga que essa palavra pecado aqui está no singular, não está? Provavelmente seja o perdão judicial do pecado. Isso. Ele sempre coloca essa condicional. Porque aqui ele está o quê? Ele está no campo da hipótese, se, porque lá fora eles estavam dizendo isso, não eram os crentes que estavam dizendo isso. Agora, o que eles estavam dizendo lá fora estava influenciando, e João precisava alimentar o rebanho para se precaver disso, tá? Então, são várias alegações. Na 6 é: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Por que João está dizendo isso? Era o que os hereges faziam, meu irmão. Eles diziam que tinham comunhão com Deus, mas andavam nas trevas. A vida deles reprovavam o que eles diziam. E João já está começando aqui a abrir e mostrar o problema real. Tá certo? Mas se andarmos certo, todo pecado. Vamos para o 8º agora, para o verso 8. Fala, irmão Luiz. O conhecimento da verdade. Na verdade, irmãos, esse pessoal, a base deles era um conhecimento superior, não era? João está desmanchando a tese deles e apresentando o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, não é? João tem autoridade para ensinar isso. Verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui era outra alegação do pessoal. Eles estavam dizendo, George, que não tinha pecado. Pois é. Agora eu quero que os irmãos entendam aqui uma pequena observação. Entre ter pecado e praticar pecado é diferente, tá? Nós temos uma natureza ainda pecaminosa, temos ou não temos? Então você nunca poderá dizer que não tem pecado. Eles diziam que não tinham, os hereges, tá bom? E João está dizendo, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque o testemunho bíblico é que o homem, a raça humana é pecadora, tem uma natureza pecadora, então nós temos pecado. Eu não estou falando no sentido aqui, irmãos, da prática do pecado, que ele vai falar no verso 10. Mas entre ter pecado, tem pecado, irmão? Tem. E a prática do pecado que pode quebrar minha comunhão com Deus, que está na luz, é aí onde João está entrando para trabalhar e tranquilizar a igreja. Não, tenha calma aí, espera aí. Eles entraram numa área muito sutil, entendeu? Né, irmão Vanderlei?
É interessante, irmão Vanderlei, que você trouxe para o campo da prática, entendeu? Pecados na prática. Esse texto aqui, que nós estamos olhando para ele, nós estamos falando, João está falando ainda da natureza que há em nós. Você sabe por que a nossa língua é assim? Você sabe por que nós tropeçamos? Por causa da nossa natureza. Então, Tiago vai dizer, olha, todos nós tropeçamos de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque a natureza está em nós. E se você disser que, o herege aqui vai dizer, né? Tem um grupo lá em Campina Grande que se levantou lá, muitas pessoas saíram do ensino tradicional para adotar o ensino deles. A impecabilidade, o crente, ele não peca. Sabia que tem um grupo que ensina isso? O crente não peca. Não é isso que João está tratando aqui, tá certo? Agora, vê lá, verso 9, irmã Robéria, que a senhora disse, essa questão das trevas, como é que eu vou no dia a dia, como é que eu vou resolver isso? Deus providenciou, né? Nosso Deus, ele é muito perfeito, ele nos chamou, e Paulo diz que a obra que ele começou em nós, não é, Douglas? Filipenses 1,6, é isso? Ele há de completar. Ele chamou pessoas pecadoras, e tirando de um reino para outro, mas ele não tirou, ele não erradicou a raiz ainda do problema. O problema está na raiz. Quando o pessoal diz que não tem, estão negando uma raiz do pecado na natureza humana. Mas para os crentes, João está tranquilizando. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, olha, não é o pecado a raiz, pecados, isso, entendeu? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Então João está dando aqui uma garantia de que aquela obra inicial de Jesus, aquele primeiro perdão inicial, o perdão judicial, que mudou a nossa posição diante de Deus. Eu ia me deparar no dia a dia com uma natureza ainda pecaminosa que tropeçaria, ele disse, calma. Quando isso acontecer, não que eu queira que vocês façam isso. Vocês não devem pecar, porque o pecado sempre quebra o quê? A comunhão. Deus é luz. Qualquer pecado, irmãos, quebra a nossa comunhão com Ele, não é? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, olha o dia a dia aí, irmão Vanderlei. Tá? Tiago diz assim, quem pode controlar a língua, não é? Com ela a gente abençoa e com ela a gente também amaldiçoa. E ela pode criar uma simples palavrinha, pode incendiar uma nação, pode ou não pode? Entendeu? Então, dizer que não tem uma natureza pecadora é negar a verdade da palavra de Deus. Dizer que no dia a dia também não peca é estar negando a palavra de Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, fazendo essa distinção, tá? Entre o pecado, do qual nós somos absolvidos no primeiro contato com Jesus, Paulo diz lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, pecado judicial foi resolvido, tá? Ele não está lidando disso aqui, desse pecado judicial. Ele está lidando aqui, dizendo à igreja, olha, tem um problema, nós pecamos, como resolver? Aí ele dá a receita, exatamente, a receita é, confesse. E, com certeza, sabe por quê? Às vezes a nossa natureza se levanta, a velha natureza, né? Sabe o que foi que Davi disse, lá no final do Salmo 19? Ele disse assim, Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Você já se pegou no culto ouvindo a palavra de Deus e com os pensamentos meus estranhos? Rapaz, de onde vem isso? É porque ela está lá ainda, entendeu? Ela não deixa. Isso, dessa luta. E ele até diz assim, miserável homem que sou, não é? Eu quero... O bem que eu tenho que fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse faço. Quem me livrará do corpo desta morte? As graças a Deus, ele diz, por Jesus Cristo. Outra boa observação. Tá bom? Então, nós chegamos aqui
nos 2 últimos versículos, o nosso tempo já está ali passando, e os irmãos já percebem que na próxima semana, se Deus permitir, a gente continua na carta, entendeu? Na palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus, deixando essa palavra tratar na nossa vida. Meus filhinhos, olha o trato aqui apostólico, um homem já idoso, sabe, pastor Eurípides, uma ovelha cheia, não, meu filho, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, tenha calma, não é bem assim não, vamos ver o que a palavra diz. Filhinhos, aquele amor, aquele zelo, aquele cuidado, olha a intimidade que ele tinha de conversar com o seu povo, né? A autoridade, a vivência já, o tempo, a maturidade. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. É o conselho apostólico. Por que ele dá esse conselho, irmã Robéria? Porque qualquer pecado vai quebrar minha comunhão com Deus. Isso não é uma experiência de nós no dia a dia? Entende? Então, irmãos, não pequeis. É um dos objetivos dele escrever essa carta e estar tratando desses problemas, porque a igreja estava sendo enganada. Calma, alto lá. Que negócio é esse de dizer que não tem pecado? Quem está ensinando isso? Quem está negando que nós não pecamos? Opa, espera aí, está errado. Não é o ensino apostólico. Então, se ele diz não pequeis, é porque ele abre aqui a possibilidade do crente o quê? Pecar. Se não tivesse essa possibilidade, ele não daria esse conselho, não é claro? Está certo? Para que não pequeis, mas vem a condicional e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Mas, irmão, sinceramente, a nossa luta é para não denegrir o nome, a imagem, a honra de Deus, de Jesus. É por isso que nós lutamos, não é? Para não ficarmos na prática diária do pecado, atolado como um bacurim, que ele tem prazer em ficar onde? Na lama. Se a pessoa fica lá, como esses mestres aqui ficam, aí João está dizendo, olha, eles não são de Deus, não são filhos de Deus, eles estão negando verdades fundamentais da palavra de Deus. Aí no verso 2, para encerrar, irmãos, ele vai falar, não é? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, a expiação, tá, irmãos? E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Propiciação. Essa palavra vem de onde, irmãos? Do Velho Testamento. Da Arca da Aliança tinha uma tampa chamada de propiciatório. Era ali em cima que era aspergido o quê? O sangue. E o sangue sendo aspergido ali, afastava o quê? A ira de Deus contra o seu povo, não é? Para Deus não punir, afastava. Então, se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado que se levanta, mas ele está dizendo, olha, cuidado aqui nessa área, ele não está incentivando a que o crente peque e fique confessando, pecar e confessar, pecar e não. Ele disse, olha, quem é nascido de Deus, isso, quem é nascido de Deus, ele é... Exatamente, é o que João diz. A natureza dele, mais, não tem prazer lá. Ele cai de vez em quando, comete uns delícios, tem raiva, tem ira, perde a paz, quer brigar, quer discutir. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Você já teve vontade de pedir 5 minutos de licença a Jesus para dar uma discutida boa e depois voltar? Quem nunca teve? Não é? Mas não é nesse sentido. Porque, digamos assim, uma coisa bem prática, o casal deu uma arengada em casa antes de vir para o culto. Como é que a sua alma e seu espírito fica
Não fica meio pesado? Fica meio pesado. Por quê? Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Quando nós chegamos na sua presença, quando nós estamos nos dirigindo ao culto, é necessário que haja uma preparação da alma, do espírito, não é? Para chegarmos na presença daquele que é luz, que é santo, que é justo e que é puro. Então, irmãos, eu não vou entrar agora na sequência da aula, tá? Mas a suma é, voltando para o ponto que a irmã Robéria colocou, o que João vai dizer vai ter um teste. É como se ele perguntasse: você conhece Jesus? Conheço. Você conhece Deus? Conheço. Você anda nessa luz? Anda. Mas a partir daqui na frente, olha o que ele vai dizer, no verso 3, que é para o próximo domingo, estou só dando uma. E nisto sabemos que o conhecemos, se o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Você vai para que mandamentos? O mandamento da lei, vamos descobrir, não é? Descobrir. Aquele que diz, é porque Jesus diz assim, olha, é lá em João 13:35 é que Jesus fala, eu esqueço agora. É quando ele diz assim, se não vos amardes uns aos outros, se vos amardes uns aos outros. Este é o novo mandamento. Porque, isso. Mas, se você diz que ama a Deus, João vai dizer aqui, ó, se você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas não vive uma boa prática deste amor com os irmãos que você vê, você está negando a verdade. É isso que ele vai dizer aqui. Era isso que os hereges estavam fazendo. Ele não estava acusando a igreja não, tá, irmãos? Eles estavam acusando esse grupo que saíram e que faziam tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Mas ele diz aqui, aquele que diz, eu conheço, ele está falando dos hereges, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aqui fica para o próximo domingo, para a gente caminhar um pouquinho mais nessa carta maravilhosa, tá bom? Que Deus nos abençoe. Como manter a comunhão, como andar na luz. João ensina. Como combater os hereges. Fiquemos de pé e vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Aproveitar a presença do pastor Eurípides e vou pedir para ele orar. Pode ser aqui o microfone aqui? Aquele azulzinho ali, né? Pegue lá, pastor Eurípides, por favor, e venha até aqui. Pode chegar aqui ao meu lado, meu irmão, por favor. Vamos orar agradecendo, mais uma vez agradecer aqui pela sua presença, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe e te fortaleça. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda honra e toda glória. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu e pela essa nova semana que se inicia. Estando aqui na Escola Bíblica Dominical, aprendendo da Tua Palavra, e que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, abençoando esta igreja, com ensinamento, ó Pai, realizado nesta manhã, que fique gravado nos nossos corações, possamos realmente crer e buscar cada vez mais conhecer a Tua Palavra, e assim estar edificado sobre ela, meu Pai. Abençoe o pastor Francisco, seja abençoando a sua liderança e assim todo o ministério desta igreja. Dá-nos um excelente dia, prepara-nos para estar aqui à noite louvando o Teu nome, Senhor Deus, trazendo a nossa gratidão, nosso louvor, amém, nossa adoração ao Senhor, não apenas pelo que o Senhor tem nos dado, mas acima de tudo pelo que o Senhor é. Abençoe-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu estou evitando ficar aqui pertinho dele um pouco, que a garganta está arranhando. Hoje à noite nós vamos ouvir o nosso
irmãos. Douglas Mendes, seminarista, vai estar pregando a palavra de Deus. Obrigado, pastor Eurípides. E hoje à noite eu estarei ausente, tá? Eu vou lá para José Américo, vou estar pregando lá. E Douglas à noite está assumindo aqui o trabalho, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Assim que terminar lá, eu corro para cá, a família vai ficar aqui, tá bom? A gente vai suprir lá uma necessidade lá do pastor, ajudando, não é? Então, desejamos um bom retorno para os seus lares, e logo mais às 18 horas, todos estaremos aqui, tá bom? Que Deus me ajude também, porque desde sexta-feira a garganta arranhando, coçando, nariz queimando um pouquinho, ela querendo chegar, né? Por isso que eu me afastei um pouquinho do irmão, tá bom? Deus abençoe a todos, saudações a você que está em casa, todos os irmãos e irmãs, nós deixamos aí um forte abraço e que Deus abençoe.